Dia 11 de dezembro, a igreja celebra a memória de São Damaso, Papa e Confessor. Ele, primeiramente, era arquivista da Igreja de Roma. Antes de ser eleito Papa, ele trabalhava, portanto, nos arquivos da igreja, né, na parte de documentações. Quando era Papa, o São Libério, né? São Libério. Depois que São Libério morreu, então ele assumiu a cadeira pontifical, ou seja, assumiu o papado. Continuou depois de pontífice a ocupar-se com afinco da história e do culto dos mártires. Então ele era um grande historiador, como ele trabalhava nas bibliotecas, né? Era nos arquivos do Vaticano, então ele tinha muito interesse pela história também dos santos, né? A história dos mártires, sobretudo. E restam-nos ainda nas catacumbas numerosos epitáfios da sua lavra. Então, epitáfios são aquelas placas que eram feitas de mármore ou bronze, né? Colocam nas catacumbas, né? Tem um costume até hoje, as pessoas passam aqui na porta, né? Fazer o nome, colocar o nome, data de nascimento, alguma homenagem, né? Nossa família, saudades, né, de nossa família, da família de fulano e tal, coloca no epitáfio. Em poucas palavras, alguma homenagem, né, para um falecido. Combateu as heresias do seu tempo, e particularmente o arianismo. Então, o arianismo era uma heresia muito forte naquele tempo. Para ter uma ideia, o arianismo ele era tão forte que a maioria dos católicos naquele tempo, a mais da metade, eram adeptos a essa heresia do arianismo, que significava, eles negavam como é que eu posso falar, as duas naturezas, divina e humana, em nosso Senhor. Para eles só existia a natureza divina. Então, nosso Senhor Jesus, ele veio apenas como aparência, né? Só uma aparência humana, mas não era humano, era só divino. Meio maluca essa ideia deles, né? Então, eles negavam a natureza divina, a natureza humana de nosso Senhor. Existia apenas a natureza divina. Então, por exemplo, a morte na cruz tem várias consequências. A morte na cruz, nosso Senhor, foi apenas uma aparência. Foi apenas uma aparência, não foi realmente. Essa heresia, a maioria dos cristãos naquele tempo acreditavam arianismo, porque Ário, né, era um bispo católico, tá? Então ele que inventou essa heresia. Depois ela foi condenada, foi combatida pelos grandes santos, né, sobretudo São Damaso aqui, e ele foi extirpado, né, jogado fora da igreja Ário, e muitos continuaram com ele e outros, a maioria também, claro, saiu, né, abandonou o Ário e seguiu a doutrina certa defendida pelos papas. Então ele combateu particularmente essa heresia do arianismo e confiou ao gênio São Jerônimo o cuidado de fixar o texto de uma nova tradução latina da Sagrada Escritura. Então, é do tempo de São Jerônimo, né? Então, para quem não sabe, São Jerônimo era muito sábio, um santo, sábio, homem. Então, ele que traduziu a Bíblia, verteu a Bíblia da língua original. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, aramaico. Então, ele conhecia bem essas línguas. Então, ele traduziu, ou verteu, né, para o latim, a Bíblia. Então, a Bíblia foi traduzida por São Jerônimo. Quem confiou esse cargo para ele foi São Damaso. São Damaso foi que pediu que São Jerônimo traduzisse, né, colocasse em latim toda a Bíblia. Então, as leituras que nós lemos aqui na missa são a tradução de São Jerônimo. Tá? Tradução feita por São Jerônimo. A Bíblia é escrita em latim, aliás, em grego e hebraico.